Cândido Xavier. Então, vou abrir aqui aleatoriamente. É a lição 31, aflição. Olhai por todos nós, João 1:8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito. As lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado, renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trava inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar a nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada um medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Bom dia para quem chegou presencial e para quem chegou virtualmente aí também. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que veio ter conosco, veio nos auxiliar, o nosso mentor, Chico Xavier, e todos os espíritos abnegados que faz parte dessa seara, irmão Chico. Gratidão ao Pai pelo dia lindo que nos proporcionou, pelas belezas da tua criação, que envolve o nosso coração de alegria. Gratidão por essa oportunidade da reencarnação. Gratidão, Pai. Te rogamos em favor de todos aqueles que não têm a visão para essas belezas,
o sentimento para sentir-te todas as coisas que criaste. Gratidão, Pai, pela seara que nos traz esse abrigo seguro, esse espaço onde a gente fica juntinho, o aconchego, o relacionamento. Obrigada por nos poder conectar com outras pessoas de todo lugar do mundo. Gratidão, Pai. E nós rogamos por todos aqueles responsáveis pela tecnologia que nos faz conectar com as pessoas, pelo amor no coração de cada um de nós. E neste momento, Senhor, eu coloco nessa prece todos aqueles que estão sofrendo nos dois planos de vida, em aflição, em leitos de hospitais, como está nossa irmã Agripina Clara Gonçalves, o João Carlos Eustáquio, e tantos outros, Senhor, irmãos que neste momento estão em leitos de hospitais, CTIs, em lares, recuperando de algumas doenças. Que o Senhor possa levar essas energias de benfazeja a cada coração. E também, Senhor, leve energias positivas àquelas pessoas que aqui não puderam estar, as pessoas que caminham conosco, as pessoas endurecidas ainda, e aquelas que não te conhecem. Nós rogamos por todos eles. E muita gratidão, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Inspire, Senhor, o nosso expositor da manhã de hoje, que ele nos traga ensinamentos benéficos para a nossa vida. Muita gratidão, Senhor. Que assim seja. O Ellerson, que Deus te abençoe, uma alegria te receber. Tem 1 hora para falar para nós, você pode passar um pouquinho de também pode. Meus queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, nossos internautas que nos acompanham virtualmente, um bom dia a todos. Bom dia. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações, em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria retornar a essa casa, para que possamos refletir em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina. Para nós termos a nossa harmonia e pedir a gentileza que nós colocássemos os celulares no modo silencioso, para que nós possamos nos unir dessas vibrações de estudo e de aprendizado. Para nós começarmos as nossas reflexões dessa manhã, em torno do tema que nos foi proposto, não lançais pérolas aos porcos. Nós queríamos recorrer a uma pequenina história que foi narrada pelo benfeitor espiritual Emmanuel no livro Agora é o Tempo. É um livro pouco conhecido do benfeitor espiritual, pela mediunidade de Chico Xavier, que nos fala acerca da diversidade. Conta o instrutor que o instrutor Emmanuel nos conta que numa prisão haviam 3 presos que se encontravam dentro da sua célula. E eles conseguiam divisar, através de uma janela, o lado de fora. E aqueles 3 presos, que ficavam sempre ali, na ociosidade, começaram a travar um diálogo entre si. Um dos presos perguntou ao outro: o que você vê através dessa janela? E ele respondeu: eu estou vendo aqueles muros que nos prendem aqui dentro. Estou imaginando uma forma de fugir daqui. Aquele escutou e logo perguntou ao segundo:
E você, o que vê por essa janela? E o segundo respondeu: eu estou vendo os guardas que nos vigiam e pensando uma maneira de os matar para que nós possamos fugir daqui. E os outros dois que haviam sido questionados, logo perguntou ao terceiro o que ele via por aquela janela. Ele disse: eu vejo o céu azul e o sol a brilhar, as belezas de Deus. E penso nas maneiras que o nosso Pai nos favorece para podermos meditar acerca da liberdade, para que quando nós possamos alcançá-la, possamos utilizá-la da melhor forma possível. Nós começamos as reflexões essa manhã com essa história, que aparentemente não tem nada a ver com o nosso tema, não lançais pérolas aos porcos, mas ela tem uma profunda relação, porque nos fala da diversidade. Essa mensagem de Jesus, não lançais pérolas aos porcos, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 6. E como, quando nós vamos estudar o Evangelho, é sempre necessário nós contextualizarmos, entendermos quando foi que ocorreu aquele ensinamento, por que foi que Jesus trouxe aquela mensagem. Esse ensinamento foi trazido exatamente logo após a passagem da mulher adúltera, aquela passagem que todos nós conhecemos. Uma mulher foi levada a Jesus, pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. E os fariseus que trouxeram aquela mulher perguntaram a Jesus o que deveria ser feito com ela. E Jesus diz: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E abaixa-se para escrever ao chão. E conta-se as páginas do Evangelho que aqueles homens começaram a se afastar, ninguém a apedrejou, e Jesus lhe disse: onde estão aqueles que te condenaram? Ó Senhor, todos se foram, eu também não te condenarei. Vai e não tornes a pecar. E quando ela saiu, isso causou um grande burburinho, principalmente entre os doutores da lei. Quem era aquele homem para perdoar pecados de alguém, para dar a segunda chance? E eles vieram questionar a Jesus, e há um diálogo entre eles. E nesse diálogo é que Jesus traz essa frase: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés e, voltando-se, os despedacem. Todas as vezes que Jesus fala nas páginas do Evangelho, ele traz uma linguagem figurada, uma mensagem que é necessária nós entendermos, retirando o espírito da letra. Porque se nós tomarmos ao pé da letra que está escrito, com certeza nós vamos incorrer em erros. É óbvio que aqui Jesus não está se referindo às pessoas como animais, e nem muito menos menosprezando os animais, que são seres vivos da natureza. Mas ele se utiliza de uma mentalidade da época para poder trazer a mensagem que ele gostaria de trazer. Aproveita as situações corriqueiras do dia a dia. Todos nós sabemos que entre o povo judeu, os porcos são considerados animais imundos, animais impuros. Eles não podem, inclusive, se alimentar dessa carne.
Então, é uma forma simbólica que Jesus utiliza para nos trazer essa mensagem que hoje nós vamos tentar compreender com maior profundidade. E nada melhor para entendermos este versículo do que procurar o auxílio da espiritualidade. Emmanuel, que fez este trabalho grandioso pela mediunidade de Chico Xavier, que foi de desdobrar os ensinamentos de Jesus, não é por outro motivo que ele é chamado quinto evangelista, aquele que tomou os versículos e que de uma frase nos traz tanto ensinamento, ele escreveu 2 mensagens a respeito desse versículo. Uma delas está no Vinha de Luz e a outra está num livro também pouco conhecido, que se chama Assim Vencerás. Nessas 2 mensagens, de maneiras diferentes, Emmanuel trata acerca desse versículo. E nós vamos tentar fazer uma compilação dessas 2 mensagens para nós entendermos este ensinamento. Emmanuel começa a nos dizer, na mensagem Cães e Coisas Santas, que está no livro Vinha de Luz, que o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico. Mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre lançava o apelo buscando preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. Emmanuel começa nos falando que a mensagem de Jesus, conforme nós dissemos, de maneira alguma era para comparar seres humanos a animais, e nem mesmo dizer que os animais deveriam ser trazidos para a divulgação de uma mensagem, já que racionais não teriam condições de absorver. Mas ele estava trazendo uma proposta para todos nós, aqueles que seríamos os divulgadores da sua mensagem no futuro, para que não tivéssemos problemas e dificuldades com as pessoas ao nosso derredor. Para que nós não viéssemos a desejar que as pessoas transformassem as suas vidas pelo único fato de nós acreditarmos em uma mensagem. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algo muito positivo na nossa vida, uma mensagem que nos liberta, que nos consola, que nos traz respostas, qual é a nossa primeira movimentação? Compartilhar. Nós queremos divulgar, nós queremos que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam a respeito daquele assunto. Principalmente as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão mais perto. Mas nem sempre essas pessoas, elas querem ou desejam. Nem sempre elas estão aptas e desejosas de receber aquela mensagem. Porque o que para nós pode ser uma grande libertação, para o outro ainda não é. Porque cada um tem o seu tempo e tem a sua hora. Em relação ao Espiritismo, Allan Kardec, o nosso codificador, no Livro dos Médiuns, logo na introdução fala a respeito disso. Ele vai nos falar que todas as vezes em que nós vamos conversar com alguém sobre qualquer princípio espiritual, qualquer princípio básico da doutrina espírita, reencarnação, mediunidade, evolução, livre-arbítrio, Deus, Jesus. Primeiramente, é preciso saber se aquela pessoa que nós estamos conversando, ela acredita na vida depois da morte.
se ela é espiritualista. Porque se ela não acreditar na vida depois da morte, se ela não quer se abrir para essa verdade, nós deveremos silenciar naquele instante. Não devemos prosseguir, porque estaremos tendo um debate infrutífero. A pessoa ela já não acredita na vida depois da morte, ela vai acreditar na reencarnação? Então vamos silenciar, porque nós não vamos modificar o pensamento da outra pessoa por um simples fato de nós acreditarmos naquela realidade. Então ele já começa a nos trazer uma pontuação do que Jesus quis nos falar, dizendo de não lançar pérolas aos porcos. Porque o Evangelho, diz Emmanuel, não é apenas um escrínio de luz celestial com sublimes palavras, mas é um tesouro de dádivas eternas. O Evangelho é tão profundo, é uma mensagem libertadora que aclara nossa mente e o nosso coração, que é preciso que nós entendamos que as outras pessoas que estão ao nosso redor terão o seu tempo também para poder compreendê-lo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele respeitou isso. Ele divulgou a sua mensagem, passou por dezenas e dezenas de cidades, da Galileia, da Judeia, da Samaria, foi até a regiões mais distantes, como na Fenícia, e onde ele esteve cantando a sua mensagem, ele respeitou aqueles que queriam segui-lo, aqueles que queriam tentá-lo, aqueles que queriam apenas usufruir das suas bênçãos, estar com ele para ser curados. Cada um, ele deu segundo a necessidade. Ele pôde compreender o grau evolutivo, o entendimento de cada criatura. E é preciso que nós também façamos isso na nossa jornada. Que nós compreendamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós que estamos aqui nessa manhã, somos espíritas. Se alguém nos perguntar qual é a melhor religião que existe, o que nós vamos responder? O Espiritismo. Porque o Espiritismo nos deu respostas, o Espiritismo iluminou a nossa jornada, o Espiritismo muitas vezes salvou a nossa vida, o Espiritismo nos mostrou a imortalidade da alma por meio da mediunidade, nos consolou. Então, para nós, o Espiritismo é a melhor religião. Mas se nós formos à Igreja Católica, e tenho certeza que os irmãos o têm, e perguntarmos aos nossos irmãos católicos que estão agora na missa qual é a melhor religião, eles vão dizer que é a católica. Se nós formos à Igreja Evangélica e perguntarmos aos nossos irmãos qual é a melhor religião, eles vão dizer que é o protestantismo. Porque para cada pessoa, a melhor religião será uma. Porque dependerá das respostas. Dependerá de todo aquele envolvimento que a religião nos traz, dando-nos direcionamentos, mostrando o caminho para que nós possamos, dessa forma, encontrar a nossa iluminação interior. Porque o importante não é a religião que nós temos. O importante é o que fazemos da religião que nós possuímos. E ele ainda traz uma consideração muito interessante do efeito espiritual Emmanuel. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. Nós vivemos num mundo onde a fome está imperando, onde pessoas estão morrendo à fome a todo instante. Diz a Organização Mundial de Alimentos que a cada 5 segundos
uma criança morre esfaimada na terra. E às vezes a gente vive a nossa vida como se isso não fosse uma realidade. Nós desperdiçamos alimentos, nós jogamos no lixo o alimento que poderia ser dado a alguém que está com fome. Aliás, dizem os estudiosos que os lixos das grandes cidades matariam a fome naquela cidade se fosse reaproveitado. Então, nós, quando vemos uma cena como esta, nós às vezes nos dificultamos, nós aqueles que estamos envolvidos no trabalho assistencial, que sabemos a necessidade das pessoas, nós participamos de uma organização não governamental que se chama Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho na África. E visitando a África, nós vemos a miséria que aquelas pessoas vivem. Tem um tipo de alimentação, ficam dias sem comer, e quando tantos desperdiçam alimento. Então, isso às vezes cria por parte de todos nós aquele questionamento. E Emmanuel compara essa realidade do desperdício de alimentos com o desperdício também das nossas palavras em torno do Evangelho. Porque não adianta nós querermos levar uma convicção, uma informação a quem não deseja ou a quem não está preparado para poder receber. Quando Jesus foi levado para Pilatos, a fim de que pudesse ser julgado, porque os judeus não tinham condições de mandar matar a ninguém, eles estavam liderados pelo Império Romano, era Roma quem decidia quem morria, quem vivia, Pilatos sendo o representante do imperador. Então, logo depois que Jesus foi julgado na calada da noite por Anás e Caifás, no dia seguinte, foi levado a Pilatos. Quando esteve com Pilatos, e Pilatos vê aquele homem com aquela túnica branca, calçados de sandálias de couro, ele imaginou, mas esse que é o rei dos judeus, esse é o homem que o povo está revoltado, quer mandar matar, que fez esse homem, se não levar a mensagem do amor, a mensagem da paz. E ele já havia sido advertido por sua esposa Cláudia, que havia sonhado com Jesus durante toda a noite. Não suje a sua mão com este sangue inocente. Como todo marido sempre escuta muito bem a esposa, ele tentou seguir a proposta e chamou Jesus para poder conversar. E no gabinete, ele pergunta a Jesus, tu és rei? E Jesus responde, tu dizes e não eu. Tu és rei ou não és? Se eu fosse rei, os meus súditos não deixariam acontecer o que está me acontecendo. O meu reino não é deste mundo. Eu venho ao mundo para trazer à luz a verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? E Jesus silencia. Jesus não leva adiante aquele diálogo. Por quê? Porque ele percebia que Pilatos não estava preparado para poder continuar com aquele diálogo improfícuo. Então, é preciso que nós saibamos também o momento de nós silenciarmos. Se nós temos a nossa casa, um parente, um amigo, alguém que nós convivemos, envolvido no vício, a pessoa chega em casa alcoolizada, já altas horas da noite, nós estamos preocupados, nós ficamos olhando no relógio toda hora, que hora que vai chegar, vai à janela para ver. A pessoa chega totalmente desequilibrada, envolvida pelo álcool. É hora de discutir com essa pessoa. É hora de querer pregar para ela o Evangelho. É hora de nós podermos querer transformar a vida de alguém que já está no desequilíbrio. É jogarmos pérolas aos porcos. É perdermos o nosso tempo. Primeiro que a pessoa não vai assimilar nada. Ela está alcoolizada. No dia seguinte, tudo passou. Então, se nós formos conversar, dialogar, tivermos abertura para isso, esperemos o dia seguinte, quando já passar o efeito do álcool,
e a pessoa acordar. Nós temos condições de dialogar. Isso se a pessoa desejar. Porque senão nós vamos ficar nos desgastando com uma situação que vai trazer maiores dificuldades para o seio familiar. Jogar pérolas aos povos não se refere apenas às experiências do Evangelho, mas a todas as situações da nossa vida, de nós sabermos respeitar o tempo de cada um. E diz também Emmanuel, na sua sabedoria, que em torno do Evangelho, Jesus, ao seu tempo, ele havia dito que a sua mensagem era para os simples, porque os doutos e os prudentes ainda estavam com o coração endurecido. E a simplicidade, ela não tem nada a ver com a riqueza ou com a pobreza. A simplicidade é a do coração. Existem pessoas milionárias que são pessoas simples, pessoas abertas à mensagem, como pessoas também pobres, sem recursos financeiros, fechadas para a mensagem do Evangelho. Mas ele diz que muitas vezes na nossa jornada nós valorizamos muitas pessoas pela forma com que elas se apresentam, que elas se vestem. Houve uma época em que essa forma de se apresentar era muito valorizada. Até uma famosa história que o Divaldo conta de uma cidade do interior, uma época em que o espiritismo era muito perseguido, e onde havia uma grande valorização de pessoas que tinham tal ou qual função dentro da cidade. E naquela cidade, muito pequenininha, o grupo espírita, com poucas pessoas, um dia, eles receberam a visita do gerente do Banco do Brasil. E o presidente da casa, quando viu o gerente do Banco do Brasil ali na casa espírita, assistindo a palestra, ele ficou muito entusiasmado. Ele disse, Deus do céu, esse homem, considerado um homem de representação dentro da cidade, muito respeitado, naquela época tinha esse status, né? Hoje é a coisa mais comum que existe, na época era um status. Ele fez questão de colocar o gerente do Banco do Brasil à frente, para que todo mundo pudesse ver, colocou sentado à mesa, a primeira vez que ele ia, colocou à frente. E foi um comentário na cidade. O gerente do Banco do Brasil tinha ido à casa espírita, outras pessoas vieram por causa disso, e o presidente da casa ficou super entusiasmado e disse para o gerente do Banco do Brasil, meu amigo, os benfeitores estão me falando, porque às vezes a gente coloca nas bocas dos benfeitores que eles não falaram. Os benfeitores estão me falando que é para você, na nossa reunião mediúnica, participar conosco também. E o gerente do Banco do Brasil até foi muito sábio, porque ele disse para o presidente da instituição, mas é a primeira vez que eu venho à casa, ainda não conheço nada, não sei nada de espiritismo, você acha que eu venho? Acho, não tenho certeza, vem participar com a gente. Vai ser muito bem-vindo, a reunião é tal dia, tal horário. E o gerente ficou tão ali envolvido pelo convite, não disse não. Era uma desfeita, né, diante daquele convite tão incisivo. Quando chegou no dia da reunião mediúnica, o gerente do Banco do Brasil veio mais cedo, conforme havia sido orientado, e as pessoas da cidade, muito simples, que estavam ali presentes, todas alvoroçadas, o gerente do Banco do Brasil veio, o gerente do Banco do Brasil vai participar. E sentaram à mesa, o gerente também, e o presidente da casa não chegava para a reunião. A casa muito pequena, havia uns médios, e o único dialogador era o presidente da casa, também assumia a função de dialogador. Ele não chegava de jeito nenhum, quando alguém chegou à porta e cochichou no ouvido de uma das médiuns. E a médium, então, abaixou a cabeça, não sabia o que fazia. Era o presidente da instituição dizendo que teve um imprevisto, que não ia poder participar da reunião mediúnica daquele dia. As orientações que todos nós temos do movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira, é de que quando na nossa reunião mediúnica, o dirigente da reunião, também dialogador,
ele não vem à reunião, ou não tenha médiuns ostensivos no dia, que se faça apenas o estudo e finalize a segunda parte. Não haja a segunda parte, porque não há pessoas suficientes para o trabalho. E assim deveria se proceder. Mas o gerente do Banco do Brasil estava presente. Como é que ele vinha para a reunião mediúnica, ele não ia ter reunião mediúnica, e aquele contratempo sem saber o que fazer, e a médium, que era considerada a super médium, tem muitos casos espíritas que ainda tem o super médium, o médium principal, ela deu a comunicação ao benfeitor espiritual logo depois do estudo. E disse o benfeitor espiritual, ou pseudo-mentor, que naquele dia haveria reunião mediúnica. Porque o nosso irmão gerente do Banco do Brasil vai dialogar com os espíritos. Ele só não caiu da cadeira porque não teve tempo. Ele disse, mas meu irmão, como eu vou dialogar com os espíritos sem nunca ter feito, não conheço nada de espírito. Nós vamos incluir, disse o espírito comunicativo. Pode deixar que nós vamos incluir. E ele, como vai retrucar ali a primeira vez o benfeitor espiritual, e a mesma médium deu a comunicação do espírito, totalmente desequilibrado. E o espírito falava mais alto e estava gesticulando. E o gerente do Banco do Brasil, assustado, levantou-se da cadeira, veio próximo da médium e disse, em tom suave, alguma coisa que ele havia escutado na reunião que assistiu: meu irmão, que Jesus te abençoe. Eu não sou irmão de ninguém. Mas, meu irmão, todos nós somos filhos de... Eu já te disse que não sou irmão de ninguém. O gerente do Banco do Brasil olhou para cima e disse, meu irmão está dizendo que não é meu irmão, o que é que eu faço? E ficou aquela situação constrangedora. Então, Emmanuel fala que não é porque o indivíduo tem uma função, está trajando uma roupa muito bem talhada, é que ele tem condições de realizar esse ou aquele trabalho. Porque é preciso haver um preparo para que as pérolas não sejam jogadas aos povos. Há duas parábolas de Jesus que falam a respeito deste assunto, da nossa preparação íntima para participar do banquete, que é a parábola das 10 virgens e a parábola das bodas, onde, para participar do banquete, é preciso estar vestindo a veste nupcial e é preciso ter as lamparinas acesas, como as virgens prudentes possuíam. Essa é a condição para se entrar dentro do banquete. E essa túnica ou essa lamparina acesa, ela não se conquista através de questões exteriores, mas através das vivências dentro do nosso coração. Através das experiências que nós vamos forjando, por meio das vivências que a vida vai nos apresentar. Recomenda o Evangelho que nós possamos divulgar a sua mensagem. Aliás, há uma outra mensagem do Chico que diz que o maior bem que nós podemos fazer à doutrina espírita e ao Evangelho é a sua divulgação. Levar a mensagem onde se fizer necessário. Mas o espiritismo não é proselitista. O que é isso? O espiritismo não tem o intuito de transformar o mundo e as pessoas em espíritas. O espiritismo tem o intuito de esclarecer, de consolar, de instruir. Mas aqueles que desejarem, aqueles que procurarem. Então, hoje nós temos os recursos tecnológicos que nos levam ao mundo inteiro. Nós estamos aqui virtualmente, muitas pessoas nos assistindo em casa. Essas pessoas que nos assistem entraram porque desejaram. Foram convidadas, aceitaram o convite, acessaram o link. Se está no YouTube, a pessoa acessa porque quer assistir aquele conteúdo. Mas o Espiritismo não faz este trabalho de ficar arrebanhando as pessoas para que se transformem. Porque cada um tem o seu momento e a sua hora. Cada um segue o caminho que melhor lhe convier. Isso é muito interessante, porque
Porque às vezes nós vamos a algumas casas espíritas para fazer uma palestra, e ao final, quase sempre tem essa frase. As pessoas nos procuram e dizem assim, nossa, eu gostei muito da sua palestra, mas o meu filho podia estar aqui e não está. Olha, meu filho é muito bom. Meu filho é o melhor filho do mundo, mas não é espírita. E o meu marido, a minha esposa, sempre briga comigo de ter razão. É uma excelente companheira, é um excelente companheiro. Posso contar com eles para tudo. Mas falou de espiritismo, já mudou. Já não quer saber mais, já começa a apedrejar, já começa a falar mal. E nós dizemos, mas por que é que tem que ser espírita? Seu marido, a sua esposa já não são bons, já não estão com você para tudo, seu filho já não é obediente, o que é que tem que ser espírita? É aquela nossa visão engessada. E o que é bom para nós vai ser bom também. Claro e óbvio que quando a família ela se une em torno de uma proposta, que bom seria se todos nós da família abraçássemos a mesma religião, fizéssemos os mesmos trabalhos, estivéssemos envolvidos na mesma proposta, mas nem todos estão naquela mesma vontade. Porque o importante de cada um é a sua atitude, é a sua renovação, é o seu trabalho. No entanto, Emmanuel, quando descreve sobre o Evangelho, ele às vezes o surpreende. Porque na segunda mensagem que ele escreve sobre não lançar as pérolas aos porcos, ele já começa a fazer uma outra leitura da proposta de Jesus. Que a mensagem lá do livro Assim Vencerás se chama Não Cesses de Ajudar. Porque nos parece, primeiro momento, não lançais pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? Lava as mãos. A pessoa não quer ouvir falar de espiritismo? Deixa ela, então, perdida. Deixa ela seguir o caminho dela. Ou então a pessoa não quer ter a orientação para modificar a sua vida? Deixa ela cair no pântano, depois ela vai se levantar. Não é essa a proposta. Nós não podemos deixar de auxiliar. Mas há maneiras e maneiras de ajudar. Porque ajudar ao outro não é fazer ao outro aquilo que nós achamos que o outro precisa, mas o que ele realmente necessita. Nos permitam trazer apenas uma experiência pessoal, sem desejar fazer autobiografia, só para nós podermos compreender o que nós queremos dizer. Nós fazemos parte, conforme já dissemos, deste trabalho na área. E logo, as primeiras vezes que nós fomos, a nossa vontade era mudar o mundo, era poder levar coisas, porque eles estão precisando, tudo que levar é bem-vindo, vamos dar coisas. É a nossa ideia brasileira de que ajudar é dar coisas para as pessoas. Nós possuímos algumas amigas muito queridas lá em Belo Horizonte, fazem um trabalho lindíssimo de confecção de roupas infantis para poder distribuir para as crianças. E, em especial, elas fazem pijaminhas nos dias de frio para poder ser distribuído em alguns orfanatos, em algumas creches. E quando nós soubemos este trabalho, nós logo pensamos, vamos levar para a área. Vamos fazer dos pijaminhas para poder levar. Pijaminhas de flanela, elas costuraram, cada um mais bonitinho que o outro. Pegamos a quantidade de crianças, como são muitas crianças, em Moçambique nós atendemos 14 mil crianças. Na época era um pouco menos, mas era impossível levar. Então tivemos que escolher uma unidade para poder levar somente para aqueles. Eram em torno de 500, 600 crianças. E elas confeccionaram com muito carinho os pijaminhas de acordo com a idade, os tamanhos. Nós levamos os caravaneiros às malas, os pijaminhas. Lá chegamos, entusiasmados, juntamos as crianças, fomos vestir para poder experimentar. E foi aquela festa, os pijaminhas muito coloridos, com desenhos de ursinho, como é aqui no Brasil, de balão, de coração. E aquelas crianças ficaram coloridas, tiramos as fotos, e aquela festa tão positiva. No dia seguinte, pela manhã,
quando nós acordamos na aldeia e vimos todas as crianças com os pijaminhas. De repente, passamos perto da escola, as crianças de pijama na escola. E aí que nós percebemos, elas não têm roupa. A roupa que ganham é a roupa que vão usar. Como é que a criança da África vai ter uma roupa para usar de dia e uma roupa para dormir à noite? Elas não sabem nem o que é pijama. Então, para elas, aquela roupa era a roupa que ia usar. Ainda hoje, passado tantos anos, nós temos crianças que usam aqueles pijaminhas que nós doamos. Pois não. São crianças alegres, que batem na panela, na terra, na feira. Agora vai nós aqui. Não é? Ter um calçado poder fazer uma. São tudo alegres. Sim, há muitos vídeos na internet, né, mostrando essa alegria africana através da música, da dança. Mas o que nós queremos trazer com essa história? É que nós precisamos ver a realidade do outro. O que o outro está precisando? É pijama? Logicamente que não. Está precisando de uma vestimenta. Então, levemos algo adequado, que seja a realidade da criança, para que nós possamos atender até mesmo mais quantidade, não é? Para que possa atender a necessidade daquele que está precisando. Às vezes a pessoa vem à casa espírita, seja o necessitado material ou até moral, e às vezes a gente não quer escutar o que o outro está precisando, a gente quer trazer o que a gente acha que está precisando. Então, escutemos o outro, qual que é a necessidade dele, para ver se nós temos condições ou não de auxiliar. Então, nessa que não cesse de ajudar, Emmanuel fala um pouco disso. Nós não podemos ficar parados, que sempre é preciso trabalhar, mas é necessário nós meditarmos sobre o que vamos realizar em cada caso. Ele nos traz alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueças de oferecer-lhe a bênção do alfabeto para que diminua a miséria espiritual do mundo desde hoje. Às vezes nós vamos conversar com uma pessoa e ela é totalmente fechada àquele assunto. Agora não vamos falar somente do evangelho, não, sobre qualquer tema. Às vezes política, às vezes futebol, às vezes religião, que são temas que às vezes a gente acha que não pode ser discutido. E deve ser discutido. Deve ser conversado, respeitando o direito do outro. Por que a gente fala que não pode discutir esses assuntos? Porque a gente, quando vai conversar sobre esses temas, nós queremos que o outro seja da nossa religião, abrace o time do nosso coração, seja do nosso partido político. Por isso que a gente não conversa sobre isso, porque quando conversa vira briga. A gente quer transformar a ideia do outro. Mas seria tão bom se nós sentássemos para poder escutar o que o outro tem a dizer, aprendêssemos, até o que é negativo, que não deve ser feito, que nós vamos crescer. Nós vamos fazer essa troca de experiências. Mas, quando nós conversamos com uma pessoa ignorante é que não está colocando apenas a pessoa analfabeta, que não sabe ler e escrever, porque a pessoa que não sabe ler e escrever, às vezes ela é mais sábia do que um letrado, que alguém tem faculdade, porque a sabedoria está na experiência, na vida do dia a dia. Então, quando nós vamos conversar com uma pessoa que é ignorante, que é turrão, que não abre mão do seu ideal, da sua opinião, é preciso a gente silenciar, deixar o tempo que o indivíduo vai aprender com a própria experiência, com a própria vida, as verdades que vai se abrindo na sua mente. Não te percas em longos discursos sobre a glória do bem ao lado do irmão infeliz que se fez malfeitor contumaz.
Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se das profundezas do abismo. Numa discussão, quando nós estamos envolvidos em algum problema, na nossa família, no nosso trabalho, ou até como pessoa do nosso movimento espírita, às vezes nas casas espíritas também nós temos discussões entre os trabalhadores, divergências de opiniões. Então, naquele instante acalorado, aquele instante que nós estamos envolvidos, quantas vezes a gente quer pregar para as pessoas o evangelho naquela hora, naquele momento, e às vezes até exaltados também, naquela mesma sintonia negativa, a gente fica brigando, fica pregando o evangelho para o outro. Você está lá dentro daquela casa espírita, está lá dentro da sua igreja, não aprende nada, o que está fazendo aqui hoje? Está colocando tudo práticas avessas. Então é um momento que nós estamos desperdiçando o nosso movimento, a nossa palavra, jogando pérolas aos povos. Nesse movimento, também não é virar as costas, diz Emmanuel. É nós silenciarmos, nós orarmos e, sobretudo, perdoarmos. Porque o perdão é um remédio santo. Quando nós perdoamos, nós é que ficamos bem. E o outro terá o seu momento de reflexão, de transformação, de mudança. Quantas vezes a nossa jornada nós julgamos as pessoas? Emmanuel, nessa mensagem, fala a respeito das nossas irmãs, que muitas vezes enveredaram pelo campo da prostituição, como são apedrejadas ainda hoje, passaram 2000 anos, e ainda há esse movimento. Mas a espiritualidade nos diz que só existem prostitutas porque existem prostitutos. Existem homens que procuram, que só tem oferta quando há demanda. Se não tivesse quem procurasse, não ia ter o produto a ser oferecido, ou o serviço ser prestado. Não é assim que acontece no mercado? Quando um produto não é procurado mais, ele sai de linha. Então, se não houvesse quem fosse aos prostíbulos, com certeza a prostituição ela deixaria de existir. Mas nós sempre queremos apedrejar aquela que se enveredou nesse trabalho. E Emmanuel diz que nesses instantes é preciso nós envolvermos em perdão, compadecermos, orarmos. Não é ser conivente com o, mas é procurar auxiliar da melhor forma possível. Às vezes nós não temos condições de estender a mão, de tirar a pessoa daquela condição. Às vezes também a pessoa nem quer sair daquela condição. Existem casos, mas é preciso que nós, pelo menos, não empurremos, não fazemos trabalho de trazer maiores vibrações negativas para aquele envolvimento. Em nosso livro, recente lançamento, O Espírito da Letra, o Espírito Friedschein comentou as músicas populares brasileiras. Em um dos capítulos fala de uma música muito conhecida da Marília Mendonça, que se chama Troca de Calçada. É uma música que fala sobre a prostituição. E eles fazem os comentários em torno da prostituição, que nos leva a muitas reflexões. Porque a própria música já convida a isso. Que os envolvimentos por detrás dessa escolha que a mulher faz, e que nós, às vezes, desconhecemos. E quando nós vemos na televisão um crime, quando nós vemos algo que está acontecendo que alardeia a sociedade, nós temos visto ali uma parte da história. A televisão, ela conta o que o nome é para dar ibope, a mídia poder trazer pessoas para crescer a visualização. Então, muitas vezes não há o compromisso com a verdade. Nós não sabemos o que está por trás daquela história, embora um erro não justifique o outro. Mas Joana de Ângeles, ela fala pelas mãos de Divaldo, que quando nós vemos uma criança, uma pessoa qualquer, uma sinaleira com uma arma de fogo na nossa cabeça, nós um pedaço de pão, nós de R$10, nós um aparelho de celular, ali está uma pessoa
que não recebeu educação moral, uma pessoa marcada de sofrimentos, de dores, com histórico marcado de muito sofrimento. Naturalmente que a sua atitude não se justifica, mas existe todo um contexto por detrás, onde nós precisamos envolver aquela criatura interior. Então, Emmanuel vai pontuando nessa mensagem os pensamentos de que nós podemos auxiliar de maneiras diferentes, não necessariamente transformando o outro com a nossa palavra, mas mostrando por meio da nossa atitude. Mas o mais interessante dessa mensagem é que Emmanuel diz assim: não atire pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Entretanto, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. Pérola, o que é uma pérola? É uma pedra preciosa, caríssima, ainda nos dias de hoje. As pérolas são usadas para ornamentar, tem os colares de pérolas, que são muito caros. Então, pegar uma pérola e jogar ao fogo é poder desperdiçar aquela pedra preciosa. Mas quem tem porcos em casa, que cuida na fazenda, precisa alimentá-los. Com certeza. O animal precisa de alimento. E nós vamos dar um alimento concernente. Não vamos dar a pérola. Nós vamos dar o quê? O que os porcos comem? Ração, lavagem, alimentos que são jogados ali. Então, é preciso que nós possamos oferecer a cada um o alimento que vai trazer para eles a restituição da sua força, matando a sua fome daquilo que está necessitado. E Paulo de Tarso, ele já havia falado isso a respeito na sua carta aos Hebreus, quando ele disse que quem precisa de alimentar-se de leite ainda é criança, não tem experiência no senso da justiça. O alimento sólido é para os adultos, para o exercício constante da fé, conquanto aqueles já sabem discernir entre o bem e o mal. Nós não vamos pegar uma criança de 2 meses e dar para ela alimento sólido. E ela vai até adoecer. É o leite materno, o alimento concernente. Mas se aquela criança chega aos 6, 7 anos de idade, tomando apenas o leite materno, ela não vai sobreviver. Porque ela precisa do alimento sólido, para criar resistência para manter-se de pé. Então, para cada fase do nosso desenvolvimento, um alimento diferente, para que a gente consiga poder seguir em frente. Então, a mensagem de Emmanuel e a de Jesus nos convida a essa reflexão profunda do nosso trabalho com consciência. Ele termina dizendo que nós não deveríamos olvidar da palavra do Senhor, porque Jesus já havia nos dito: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É preciso que nós estejamos sempre no trabalho, no esforço, cada um fazendo a sua parte, mas respeitando aqueles que estão ao seu derredor. Para nós finalizarmos, nós queríamos recordar de um discurso, na verdade, um sermão que foi feito por Jesus, onde ele nos convida à reflexão em torno do Evangelho e à proposta da divulgação da sua mensagem a todos os corações. Depois de ter chamado os seus apóstolos, na despedida, quando Jesus ele ascende aos céus no dia de Pentecostes, ele conclamou aos seus seguidores: ide, pregai, levai a minha mensagem a todos os povos, de onde se fizer necessário. Curai os enfermos,
limpai os leprosos, fazei andar os paralíticos, dai de graça recebestes. Não levai convosco nem ouro, nem prata, nem bronze, somente o necessário para o caminho, em 2 túnicas, em 2 alforjes. Quando entrardes na cidade, procurai uma casa que seja digna para vos hospedar. Mas se aquela casa não vos receber, nem a cidade, batei ali o pó das vossas sandálias e segui adiante, porque eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Os homens vos perseguirão, vos açoitarão por minha causa. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes sim serão salvos. Que a mensagem, então, do Evangelho caia sobre o nosso coração como semente, para que possa florescer, quem sabe um dia frutificar, fortalecendo-nos a cada dia. Nós queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês nessa manhã, falar novamente da nossa alegria de estar aqui, e antes de voltar a palavra da Cida, para que ela possa finalizar o nosso encontro dessa manhã, nós queríamos, carinhosamente, a diversão da casa nos permitir, falar só um pouquinho do nosso trabalho, também para os nossos internautas. Nós fazemos parte dessa organização, como já falamos na nossa palestra, da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que há 13 anos tem realizado atividades, tanto aqui no Brasil quanto na África. Na África, nós atendemos a 5 países: Moçambique, Madagascar, Senegal, Malau e Congo. Lá nós realizamos um trabalho de distribuição de alimentos, porque o foco principal é na alimentação, já que é um dos grandes problemas da África, que é a fome, mas também a disseminação dos valores da espiritualidade. A proposta não é levar o espiritismo, é levar a mensagem que revigora, que dá esperança. Hoje nós temos em Moçambique 1.100 jovens que estão realizando o 2º grau, que é raro em Moçambique, e o 2º grau lá é pago, e as crianças, os jovens não têm condições. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, por meio de padrinhos, tem proporcionado aos jovens esse estudo. Temos vários já na faculdade e 3 formandos. 3 já formaram na faculdade e são os frutos de um trabalho que vem sido realizado nestes anos. E só é possível com a ajuda dos corações de pessoas que entenderam a proposta da fraternidade que não tem fronteiras, da caridade que deve se fazer onde se fizer necessário, cada qual ajudando da forma que puder. E quando nós estivemos agora, recentemente, chegamos a 2 semanas de Moçambique, nós ficamos surpreendidos e tocados também, que hoje nós temos, só em Moçambique, 14 mil crianças. Ao total, nós atendemos 37 mil pessoas na África. Em Moçambique, 14 mil. Mas nós temos apenas 50% de padrinhos. Só 7 mil padrinhos para apadrinhar 14 mil crianças. Isso levou uma redução do trabalho, porque, embora o nosso dinheiro ele valha mais em Moçambique, por causa da moeda, mas nós não temos condições de alimentar todas essas crianças apenas com 7 mil padrinhos. Então, a alimentação que era feita diariamente, segunda a sexta, agora é feita só 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Nós estamos trabalhando na divulgação, conclamando os corações amigos para que possam nos ajudar dentro do possível, divulgando, apadrinhando, para que mais corações possam ser tocados a nos ajudar nessa causa. R$ 50 mensais faz a diferença, auxilia o projeto a manter as suas atividades. Aqueles que tiverem interesse, basta procurar no Google Fraternidade Sem Fronteiras e vão encontrar todos os direcionamentos, a forma de apadrinhamento ou a forma de doação, caso a pessoa não queira manter
a doação mensal, mas queira fazer uma doação única, há várias formas de ajudar. E nós temos vários livros publicados, 32 livros, são expostos aqui ao lado. Nossos internautas podem solicitar os livros através da internet, só nos procurar pelo Instagram, o Ellerson Santos, e vão encontrar lá o link para poder comprar o livro, podem receber pelo correio. Mas aqueles que estão aqui conosco presencialmente, os livros estão expostos para adultos e para crianças. Nosso último lançamento para crianças é o livro Qual é o Seu Talento? Que é um livro que fala sobre a parábola dos talentos, uma parábola contada por Jesus, e que aqui está numa linguagem infantil para atingir o coração dos nossos pequeninos. Tem um livro que tem tudo a ver aqui com a casa de Chico, que é o Cantinho do Chico. Esse livro ele está em português e alemão, se chama Cantinho do Chico, porque em Colônia, na Alemanha, tem uma casa que se chama Cantinho do Chico, e a sua presidente, que se chama Dijane, escreveu conosco esse livro, a 4 mãos. E nós lançamos também na Alemanha, quando nós estivemos lá, por isso Cantinho do Chico, e também alemão, para atender a comunidade de lá. Temos o livro que nós já citamos na nossa palestra, recente lançamento, O Espírito da Letra, fala sobre as canções da música popular, como Coração de Estudante, Canção da América, Tocando em Frente, Falta de Calçada, que nós já citamos. A Espiritualidade comenta cada estrofe, trazendo a mensagem divina, que está presente em todos os lugares, inclusive na arte. E temos vários pendrives com palestras nossas. Cada sacolinha de uma cor é um tema diferente. Esse verde são as músicas populares brasileiras. É o único pendrive que nós temos de música. A Aline Charrad é uma cantora amiga nossa, canta as músicas do livro. Então, são 40 canções para a gente poder escutar na nossa casa, numa viagem que vamos fazer. Nós agradecemos o carinho de todos vocês. Tenhamos um excelente domingo, uma boa semana e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa oração, então, final. Elevemos nesses instantes os nossos pensamentos ao mais alto. Senhor e Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos pelas bênçãos do teu amor, por tudo aquilo que recebemos nessa manhã, pela mensagem do seu Evangelho, que sempre nos revigora o coração, nos auxilia nos embates da nossa existência. Agradecer por essa casa que nos acolhe, nos recebe com tanto carinho, desejosos que ao regressar para os nossos lares possamos levar as vibrações de paz, de amor que podemos sentir aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que aqui não puderem estar. Possamos, Senhor, cada dia mais sermos melhores, esforçando-nos por trabalhar na tua seara, com seriedade, responsabilidade, disciplina, de nos iluminar, e também aqueles que estão ao nosso redor. Seja conosco, abençoa-nos e ilumina-nos. Fazer o passo coletivo, a prece já foi uma preparação.